Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do nosso podcast aqui da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sackler e é sempre muito bom estar aqui compartilhando esses momentos com vocês, que a gente fala um pouquinho da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria. Um convite eterno à sabedoria, lá em Provérbios 8, a partir do versículo 22. E para a gente falar desse tema, né, tá aqui conosco o pastor José Deck. Pastor, bem-vindo, o senhor já é de casa. Agradeço muito, Carol, a saudação, agradeço os ouvintes que nos ouvem desse podcast. Eu agradeço a companhia da Ivna, que é minha neta, mora longe daqui. É muito prazer estar com você aqui também. E hoje também estamos recebendo aqui a Ivna Carla. A Ivna, primeiramente, é neta do pastor Zedek, né, pastor? A Ivna mora hoje lá em Ribeirão Preto, é pregadora do Evangelho, teóloga, professora de teologia. E a Ivna, ela sempre está por aqui, né, Ivna? Vem aqui, prega muito aqui em Caratinga. Obrigada, Ivna. Eu que agradeço. Eu sou daqui, né? Você é daqui. Descendo os corredores ali, aqui foi o meu início. Escola dominical, com os tios e as tias ali, né? Essa é a minha igreja mãe, onde eu fui nascida e criada, em Caratinga por 28 anos. E para mim, assim, é uma honra estar aqui, né, com vocês, principalmente com meu avô, que é minha referência teológica, porque eu falo para os meus alunos, referência é quem você conhece de perto. A admiração é quem você conhece de longe. Isso é interessante, né? Realmente. Né? O pastor Zedek é sabedoria em pessoa, né? Eu aprendo muito com ele. A minha família, né? Meu marido, nós temos um carinho muito especial pelo pastor, né? Quando a gente chegou aqui, ele foi um dos que nos acolheu, né? Então, o pastor Sebastião Correia, também foi meu pastor. Foi também? Foi também. Um cuidado especial. Eu falo que meu marido muda até de voz quando ele conversa com o pastor José Deck, o pastor Sebastião Correia. Eu falo, Léo, a voz até fica mais branda. E, pastor, nós estamos aqui para falar, né? Esse convite eterno à sabedoria. Provérbios 8. Provérbios fala muito da sabedoria. Mas ele fala da sabedoria, não a sabedoria humana, né? Sabedoria divina. E Provérbios 8 começa, lá a partir do versículo 22, fala assim: o Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Aqui esse provérbio, eu acho que ele está falando da origem da sabedoria. Eu posso dizer que a sabedoria, então, ela é eterna. Se Deus é eterno e Ele criou a sabedoria lá na eternidade, nós podemos dizer que a sabedoria é eterna também. Ela veio da eternidade quando a própria sabedoria que diz que ela foi criada por Deus, foi gerada. Mas foi gerada por um Deus eterno, na eternidade. Então, na minha compreensão, a sabedoria é eterna também. É eterna. Ivna, ela é eterna. A sabedoria, ela faz parte de um atributo de Deus, né? Na verdade, o livro de Provérbios é um livro poético. Então, o que é um livro poético? Ele deve ser lido e interpretado. Ele nada é o pé da letra. Então, aqui o autor, ele usa figuras de linguagem. Então, Provérbios, ele tenta pegar uma grande fala, uma grande verdade, ele resume, ele compila em uma máxima. Né? Tipo uma frase de efeito. Não digo frase de efeito, é uma máxima, ou seja, como se fosse um provérbio mesmo. Provérbio mesmo. Né? O que aquilo quer dizer? Aquilo quer dizer muitas coisas. Então, por exemplo, desde a eternidade, né, no versículo 22, o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Então, aqui fala um pouco sobre Deus, né, que é a teontologia, a doutrina de Deus Pai. Um atributo que Deus tem. A gente conhece muito onipotência, onisciência e onipresença. Mas Deus tem muitos outros atributos que são qualidades inerentes ao caráter de Deus que nenhum ser tem, só Deus tem. E a sabedoria é inerente ao Senhor. Claro que ele comunica essa sabedoria parcialmente com o homem.
Parcialmente, né? Acho que a gente vai chegar lá ainda, que senão eu embolo aqui, eu vou falando, eu não tenho freio. Mas quando a gente, né, Então, quando a gente pega essa sabedoria, porque a gente sabe que a sabedoria do mundo é uma coisa, a sabedoria de Deus é outra totalmente diferente. Mas como eu posso acoplar essa sabedoria de Deus pode mudar o rumo da minha vida? É ela só que pode mudar realmente o rumo? Pastor? A sabedoria é a coisa principal. Está em Provérbios capítulo 4, versículo 7. Então, assim, a sabedoria, ela dá ela aponta para Cristo, como você falou no início. E Cristo é tudo que o homem precisa na terra e vai precisar na eternidade para viver uma vida direcionada, orientada aqui na terra. Fora de Jesus, não existe orientação. Deus aplica a sabedoria, usa a sabedoria para ensinar o homem como ele tem que viver na terra, como ele precisa viver na terra. Então, o que transforma mesmo é só Jesus. Aí vamos partir do princípio, né? Primeiro, Deus ama a sabedoria. A gente precisa entender. Porque se Deus não amasse a sabedoria, ele não teria se agradado tanto, por exemplo, do pedido de Salomão. Né? Então, Deus ama a sabedoria. E o capítulo 8 de Provérbios, ele enaltece a sabedoria. Então, se a Bíblia enaltece, é porque Deus ama. Então, inclusive, tem um versículo que é muito usado erroneamente, que é o versículo 17, que diz assim, ó, eu amo os que me amam. E quem me procura, me encontra. E os que cedo me buscarem, me acharão. Tá falando da sabedoria. Tá falando da sabedoria. Né? Aqui é uma personificação, como se a sabedoria, que ela mesmo virasse alguém, né? E a sabedoria está conversando conosco. Ela está falando quem ela é. Como se a sabedoria sentasse conosco para tomar um café e a sabedoria vai falar conosco. Olha, o Senhor, eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam. Agora vamos fazer Ele personifica mesmo o capítulo 8 numa figura feminina, a sabedoria. Agora vamos lá para Tiago, capítulo 1 e versículo 5 e 6. Qual que é o contexto que Tiago está falando? Na Epístola Universal de Tiago. Tiago estava falando, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Né? Então, ele estava falando para toda a Igreja Universal do Senhor, usando esse termo, né? As 12 tribos. Por quê que andam dispersas? Por causa da perseguição. Então, os crentes ali, eles conheciam Jesus, eles aceitaram a pregação do Evangelho, mas eles estavam passando por grande tribulação. E aí, como é que eu vou agir? Aí, vamos lá para a história, vamos passear um pouquinho na Bíblia. Lembra que Jesus contou de um pai que tinha 2 filhos? Sim. E um desses filhos disse assim, me dá o que é meu por direito? Sim. Porque eu quero ir pro mundo, eu quero, né? Já me dá a minha herança. Então, esse pai deu. Deu. E o outro filho ficou. Sim. Esse filho que foi, gastou tudo e chegou em farrapos em casa. Sim. Se fosse... E eu fiz uma pergunta um dia na sala de aula e falei assim, quem receberia esse filho? Então, metade levantou a mão, eu receberia. Mas eu não receberia esse filho com um anel no dedo, com um grande banquete. Com capa, com manto. Então, eu sei que tem muita gente que vai ouvir essa palavra e principalmente crentes, né, em Jesus. Quando nós passamos por tribulação, casamento, finanças, às vezes você está no meio de uma gestação que você recebeu uma notícia que você não quer. Algum tipo de crise ministerial, como teve Elias. Qual que é o conselho de Tiago? O conselho de Tiago casa com o conselho de Provérbios. Porque Tiago diz assim, olha, as provas e as tentações, ele diz assim, meus irmãos, tende grandes alegrias quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera na paciência, ter, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Ou seja, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que a tribulação vai existir. Não tem jeito. Agora, no mundo tereis aflições. Como é que você vai passar? Jesus, eu consigo ser crente até tal ponto. Agora, passando por tal caminho, Senhor, como é que eu vou agir? Aí Tiago fala, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá liberalmente. Não existe uma promessa na Bíblia fora a salvação. De você pedir algo para Deus que Deus dá liberalmente. É assim, ó, ele dá.
Ele dá liberalmente. É uma certeza que você vai receber. E não lance em rosto e ser-lhe dada. Peça, porém, com fé. E em nada duvidando. Eu vou ler só até aqui. Né? Porque agora ele entra em outro quesito, né? Que é o quesito da fé. Mas, Tiago, ele traz esse entendimento que casa aqui com a sabedoria. Liberalmente é mais que abundante, né, pastor? Ele dá e não lança em rosto, tipo assim, poxa, ontem você me pediu isso aqui. Você me pediu uma orientação, vamos supor que você pede uma orientação, o Espírito Santo te orienta, você não faz aquilo. Aí você se arrepende, amanhã você vai pedir de novo. Deus não vai falar, não vou te dar sabedoria. Não, ele vai, sem lançar em rosto, ele vai te dar a sabedoria para que você alcance o desejado. Agora, olha o que a sabedoria personificada fala no capítulo 8 de Provérbios. Ó, desde a eternidade fui ungida. O que é ungida? É separada para um propósito. Então, lá na eternidade, lá no princípio das coisas, Deus, na sua onisciência, olhou para a criação na sua mente, né? Vamos também dar aqui a Deus uma forma, antropomorfismo. E Deus disse assim, eu vou permitir compartilhar o que eu tenho com a minha criação, ou seja, com os homens. Vou dar um pouquinho. A sabedoria eu vou dar. E essa promessa, ela vai reverberando, ela vai sendo contínua até no Novo Testamento. E nós aprendemos que tudo que é falado no Antigo, repetido no Novo, é doutrina. E se Jesus falou uma vez, é doutrina. É doutrina. Então isso aqui não tem si, não tem porém, não tem... isso aqui tá fora do contexto. Será? Não. É doutrina. É doutrina. Né? Então é algo de Deus, com a sabedoria que ele criou o mundo, a sabedoria que ele fez os mares, a sabedoria que ele diz pra Jó, né, que ele firmou as estacas da terra. É a sabedoria que ele resolve. Por quê? Porque ele sabia que um dia teríamos tribulações, a igreja teria tribulação, os crentes passariam por tribulações, e a sabedoria diz, desde o princípio, antes do começo da terra eu fui ungida, ou seja, eu fui separada por Deus para ser dada a vocês com um propósito. Porque senão vocês não passariam. Não jamais. Aguentaria. Jamais. E pastor, quando a gente fala assim, eu posso relacionar esse texto, esse trecho, né, que fala assim, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra, nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes, de existirem colinas eu nasci, e ainda não havia feito a terra nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, e por aqui vai. Como que eu posso relacionar essa sabedoria, né, presente desde a criação do mundo, com João 1? Vamos lá, João 1 a 3. Ele era o Verbo. É o seguinte, as minúcias da criação são coisas quase impenetráveis tem muitas minúcias, detalhes, coisinhas, vamos dizer assim, átomos e coisas até menores do que átomos, que nós não sabemos o nome. Então, Deus criou aquilo tudo. Não existia nem o pó da terra ainda, quando ele criou a sabedoria para viver com ela, para conviver com ela. Na verdade, Deus não... É a própria sabedoria. Então, mas aqui, como a Ívila disse, o Provérbios, o escritor aqui, fez esse resumo aqui de sabedoria e colocou a sabedoria à parte de Deus. Na verdade, é o próprio Deus, a sabedoria. Ele sabe tudo. Então, essa criação aqui de todas as coisas belas que existem na Terra, que é o globo terrestre, que é uma coisa ínfima na criação total do universo, né? E ele fez coisas aqui para o homem admirar, usufruir, perceber e glorificar ele também. Deus fez tudo para a sua glória. Tudo para a sua glória. Então, isso aqui, nós podemos dizer indiretamente que já apontava para Jesus, e o próprio João disse aqui no Evangelho, Evangelho de João, capítulo 1. Então, assim, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Assim, a sabedoria estava ali, Jesus estava ali, fazendo tudo, junto com a sabedoria, o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando, criando, fazendo tudo.
E ele é eterno, né? A sabedoria é eterna. Então, o relacionamento é estreito, não tem como separar as duas coisas. Não tem como separar. Eu posso falar que Jesus foi a sabedoria personificada que Deus mandou aqui para a Terra. Ou não, Igor, eu tô indo longe. Perigoso, Perigoso, né? Mas porque assim, Jesus é Deus. Sim. E como Deus é a fonte da sabedoria. Então, vamos arrumar. Vamos Jesus arrumar. é a fonte da sabedoria. Né? É a sabedoria que pode ser vista, a sabedoria que Isso pode que eu ser falo. ouvida. Eu entendi isso que eu Entendeu? falo. A sabedoria que pode ser tocada, a sabedoria que pode ser abaixada. A sabedoria Vamos de lá. Deus que eu posso... É vista, Você ouvir, tem uma tocar. criança, você tem uma criança que não entende. Então, você vai descer. Você vai falar na linguagem dessa criança, você vai olhar no olho dela. E você não vai usar o seu vocabulário de adulto, você Claro. vai usar seu vocabulário de criança. Então, é como Jesus, o verbo encarnado. Então, quando ele faz... Então, por exemplo, um caso aí da mulher adúltera. Sim. Traz a mulher adúltera. Jesus pega um graveto, E começa. escreve na areia. Aí tem gente, vamos lá, o que Jesus escreveu? Eu acredito que Jesus não estava escrevendo nada. Ele estava rabiscando. A Bíblia não fala. Assim, escrevendo nada assim de relevante. Tipo, vou escrever uma coisa aqui que faz sentido. Ele tava... Porque o silêncio de mexendo Jesus na ali, o silêncio de Jesus foi a sabedoria. Para que todos se calassem, olhassem para ele dar a sentença, que é aquele que não tem pecado, Atira a primeira pedra. atire a primeira pedra. O que Jesus estava fazendo? Ele estava colocando a sabedoria sendo vista, ouvida, a toda a sabedoria que Deus já manifesta Porque eles já desde queriam a pegá-lo, criação né? do mundo. Jesus agora está manifestando na terra, abaixado na areia, com um graveto na mão, olhando no olho dos homens. Ou seja, Jesus está se abaixando e falando na linguagem humana. Deixa eu mostrar para vocês verdadeiramente aquilo que vocês não conseguiram ver nem mensurar na criação do universo. Deixa eu mostrar para vocês aqui no pó. No Como pó que da terra, resolve? agachado no pó da terra. Deixa eu mostrar para vocês. Então é como um pai se agacha para falar com o filho, para explicar nas palavras. Quando Jesus vem, é como se ele se agachasse para falar conosco Na nossa... na nossa linguagem e mostrasse para nós na prática o que é a sabedoria aqui. Né? O silêncio ele foi a coisa principal. Né? A coisa Foi. principal. Eu acho que ele esperou assim, as coisas começarem a se acalmar, né? No alvoroço ele simplesmente abaixou. Pedagogia e ficou lá. de Jesus. E falaram. Aí eles queriam pegá-lo, né? Só que ali tá a sabedoria, a fonte. Então aqui, tudo que Deus criou, igual o senhor falou, pastor, tem coisas que a gente nem consegue mensurar. Mas foi com ordem, harmonia, né? Uma sintonia perfeita. E a sabedoria, eu posso dizer que é o alicerce disso tudo. É a base disso tudo, dessa ordem. Então, assim, como que eu posso conseguir ver essa beleza de Deus na criação? O senhor já começou a falar que tudo que Deus fez foi para o quê? Para glorificar Ele, para a glória dEle. Mas como ver, como valorizar, como ser grato por toda essa criação, essa harmonia perfeita? Eu acho que uma forma de ser grato é você fazer o contato com a natureza para observá-la mais detalhadamente, as belezas que ela tem, admirar Deus naquelas belezas, nas cachoeiras, nas matas, nas montanhas escarpadas, Nas aves, nas tudo. árvores, nas árvores também, né? Do cipó que sobe na árvore, que ele tem uma função dele. Eu acho que tudo que Deus fez, até uma folhinha assim nascendo numa calçada de rua, é fantástico. Eu aprendi a ver isso de pouco tempo para cá. Ai, pastor. Eu não vi essas belezas na natureza. A gente tem que aprender a ver, não se acostumar, né? Aprender a ver. Talvez não aprender, talvez admirar mais. Admirar e glorificar a Deus, que é o Deus que fez. Né? Eu sabia que não existe nenhuma semente que nasce sem a operação do Espírito de Deus naquela semente. Se não tiver a operação do Espírito de Deus ali, ela não nasce. Ela é incapaz de nascer sozinha. Então o Espírito de Deus está atuando ali e ela resolve. Né? Ela é impulsionada a nascer, a brotar e nascer e sair da terra. É muito lindo, né? Tipo assim, não tem nada que Deus criou que não tenha um propósito, né? Por menor que uma sementinha que seja.
Ivina, nós vamos continuar esse assunto, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Voltamos, estamos aqui no segundo bloco do podcast com o pastor Zedek, com a Ivina, falando sobre a sabedoria, Provérbios 8, especificamente. Ivina, a gente está falando, terminamos o primeiro bloco com o pastor, falando, né, da beleza da criação, né, e da gente aprender a admirar isso. Eu vou te contar para a gente pôr no nosso cotidiano. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo. E eu fico assim, acho que Deus pôs ela na minha vida, não foi à toa, porque eu fico impressionada como o coração dela é grato a Deus. Esses dias ela estava lá em casa, ela estava cortando um kiwi. E ela falou assim, gente, do nada eu cheguei lá assim, como é que Deus pode fazer uma coisa tão perfeita? Olha que fruta perfeita, que fruta linda, gostosa e maravilhosa. E tudo que eu vejo, e tudo sim que eu vejo na vida dela flui. Flui, sabe? As coisas fluem na vida dela. E assim, e eu vi ali que, gente, ela realmente, eu pensei, Jesus, meu Deus, eu tenho que melhorar demais. Realmente, ela está agradecendo pelo kiwi. Isso agrada o coração de Deus? Ela estava assim, glorificando ele naquela criação daquela fruta. Uma simples fruta, uma. Você está ligado ali o tempo todo, né? Vendo Deus, aprendendo a ver Deus em todas as coisas. Eu fiquei assim, pastor, falei, Jesus. Existe gente que confunde ver Deus em todas as coisas e achar que todas as coisas são Deus. São duas coisas Panteísmo. opostas, antagônicas.
Então, Deus não é. Todas as coisas não são Deus, mas Deus está em toda a criação que Ele criou. Existe a marca dele na criação. Ela agradecendo a Deus pela beleza e o sabor daquela fruta que Ele deixou. É um Deus emanente transcendente, né? Transcendente. Está acima, Ele não pode ser contido, ou seja, a terra é o escabelo dos seus pés. Escabelo é onde os reis apoiavam os pés, aquele banquinho pequenininho que os reis apoiavam os pés, né? Quando Isaías viu a glória de Deus, o seu séquito, a ponta do seu manto enchia o templo, né? E é um Deus transcendente, mas é um Deus imanente. É igual aquele corim, né? Grande, tão grande. Alto, tão alto, fundo, profundo, mas é pequeno, cabe lá dentro. Não é que Deus é pequeno, a gente não está diminuindo Deus, né? Nós estamos comportando Deus no coração humano. Então, o Deus transcendente é aquele que está, né, muito acima da sua criação, e o Deus imanente, ele está imerso na criação. Deus interfere na história? Interfere. Deus está. Sim. Deus, além de estar, Deus é. Se ele não interferisse, que seria de nós, né? Tá lá em Eclesiastes. Salomão também escreveu, né? Nossos dias seria só mais um dia debaixo do sol. O capítulo de Jó, né? Onde Jó, acho que a partir do versículo, eu não sei se é do 38, a partir do capítulo 38, quando Deus responde Jó, Deus vai falando sobre o que ele criou. Então, Deus, o designer de Deus, né? Como nós estamos falando de sabedoria, tem uma matéria que eu gosto muito, que ela é pouco estudada, se chama cosmologia. Ela é o estudo do cosmos, né? Em relação à Bíblia, em relação a Deus. Se o planeta Terra, ele é um ponto, né? Tem uma figura muito famosa do planeta Terra, então depois quem quiser pôr no Google, o planeta é o universo e o planeta Terra. É como se fosse assim, milhões de estrelas e um pontinho, aí tá circulado assim, planeta Terra. Só que o planeta Terra, se ele arredasse é a palavra mineira que eu posso falar, né? Porque em São Paulo, se eu falar arreda, ninguém sabe o que é. Não sabe, não? Então, não sabe. Então, se eu arredo a Terra pra frente, um pouquinho, nós morreríamos queimados. Pra trás, nós morreríamos congelados. Então, existe, os gases atmosféricos, existe algo que chama ajuste fino. Então, se um cientista pegar em laboratório as concentrações dos gases atmosféricos e levasse para o laboratório, a regulagem daquele gás é mínima. Então, por exemplo, eu tenho ali hidrogênio, oxigênio e tal, gás carbônico, a regulagem correta para que as plantas não morram, ou para que a gente não morra, ou para que o ecossistema viva, a regulagem correta é muito melindrosa, sabe como? Somente um Deus perfeito e sábio conseguiria controlar a concentração desses gases para que a Terra não entrasse em colapso. Aí o povo fala, mas tem um aquecimento global, tem isso, tem aquilo. Calma, porque os cientistas já disseram que a Terra está envelhecendo e tem prazo de validade. E Pedro escreve, os elementos ardentes se desfarão, tudo que nós conhecemos se acabará. Então, ou seja, Deus fez a Terra com prazo de validade? É lógico que fez. Só que Colossenses diz que em Cristo todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, por que então, mesmo com o aquecimento global, El Ninho, Laninha, não sei mais o quê, a gente não morreu ainda colapsado? Por que ainda que as flores brotam, nascem? Por que ainda existe o ecossistema, a fotossíntese e tal? Porque as coisas subsistem por Cristo. Ele é o sustentador de toda a criação. Então, a sabedoria de Deus regula, enquanto nós estamos dormindo, ele está regulando oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, faz uma plantinha brotar, faz... perfeita mesmo. Ainda, por mais que o homem tenha essa ação, né? Até quase que... É pecaminosa essa ação, né? É ação resultante do pecado. O Senhor ainda está ali, equilibrando pela sua misericórdia. Pra porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, nós demos um passeio por alguns pontos. Mas isso é muito interessante, né, pastor? Esses gases regulares, igual a Ivna ensinou aqui, totalmente regulados, ele forma lentes que vai filtrar o sol para chegar na Terra. Eles filtram, eles organizados ali, o sol bate ali, e são filtrados na dosagem certinha para chegar na Terra. Para a gente conseguir aguentar. Tanto para as plantas como para nós todos. E aí a gente entende lá o Apocalipse que
Só ele é capaz. Lança uma bomba atômica, e para destruir tudo isso? Os selos vão ser abertos, as taças derramadas, as trombetas vão ter tocadas, queimaduras serão feitas, água potável. Por quê? Porque ele desfará esse equilíbrio. Só ele tem poder de fazer e desfazer, como ele disse para João. Né? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Só ele tem. Quem entendeu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro? Paulo exalta também, né? A sabedoria de Deus é Romanos 11. Ele pergunta isso pra Jó, né? Porque Paulo começa a tentar explicar a mente de Deus, o plano da salvação. Vamos lá. Deus cegou o entendimento do povo. Nós estamos falando de João, né? De João. Veio para o que era seus. Os seus não receberam. Aí Paulo começa a tentar explicar isso para os romanos. Aí ele tá vendo que o texto vai ficando longo. E vai ficando difícil. E vai ficando difícil. Aí ele desiste. Romanos 11, 33. Por quê? Ele para. Porque dele por ele, pra ele são todas as coisas. Quem entendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que seja recompensado? Né? Aí ele diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, só me resta adorar. Será que lembrou de Jó? Ou profundidade das riquezas. Eu esqueci da principal. Tanto da sabedoria, quanto da ciência de Deus, a profundidade das riquezas. Aí ele diz, glória, pois, a ele, eternamente, amém. Só nos resta adorar e entender. Não dá. Não dá. Eu fico imaginando aquela passagem de Josué, que Josué pede para o Senhor parar o sol. O sol já está parado. O que o Senhor parou? Josué não entende, naquela época, o sistema. Ele pediu para o Senhor parar o sol. Mas o sol a gente sabe quem que tem rotação. É a Terra. Ele parou a Terra. Você já imaginou se a Terra parasse de fazer a rotação dela? De uma vez, o que aconteceria? Dá um transtorno. Ia dar um transtorno, maremoto, terremoto. Porque tá em rotação. Ou o tanto que ela é pesada. De repente, se tem uma coisa, para de uma vez. Acabar, sei lá, dá um transtorno. Mas pra Deus não existe gravidade, não existe, nem porque ele criou. Nem nada. É igual. Estragou tudo. É igual uma freada, Ele para. Na mão de Deus tudo retorna ao nulo. Tudo retorna. Então não tem gravidade pra Deus, não tem força que compete com a mão do Senhor. Eu consigo entender, mas, gente, Josué, mas o sol tá parado. Deus parou, foi a terra. Pra Josué. Josué não entende, né? É do ponto de vista do espectador, porque né? Lá que foi eles escrito não o tinham livro. O conhecimento que a gente tem hoje. Mas realmente, se ele olha pra ele, o sol tá parado. O sol tá parado. Então não é mentira o que tá escrito pra ele, o sol tá parado. Tá, naquela época ele não tinha o conhecimento da ciência, da astronomia que a gente tem hoje, né? Do cosmos. Então, pra ele era o sol. Eu falei, gente, mas o Senhor parou, foi a terra. Na verdade, o Josué foi inspirado por Deus naquele momento. Foi. Porque ele deu ordem para o sol. Sol, detente em Gileade. E lua, detente em Ejalon. Para tudo. Para tudo. E Deus parou a terra. A terra parou de fazer a rotação. Quase 24 horas. Ela parou de fazer a rotação, né? O dia de 24 horas. E isso era para ter causado um transtorno. Cara. Olha pra você ver como é que Deus controla tudo. Você pode perguntar a qualquer físico e qualquer... Se eu parasse a terra de uma vez. Poxa, tem jeito. Ela ia entrar em colapso, não entrava? Fisicamente é impossível. Mas Deus é o que ela faz. Na mão de Deus não tem tudo física, não tem química. Não tem porque dele por ele. Vamos lá. Para mim obter essa sabedoria, a gente falou, pastor Ivna, que o Senhor dá e dá liberalmente. Dá mais em abundância. Tem que pedir com fé. Tá lá em Tiago. Mas... Isso também vem a partir do que eu sei. Eu temo o Senhor, eu peço sabedoria, mas eu temo o Senhor, eu tenho fé. Também vem da minha obediência. A obediência está ligada a essa sabedoria? Na minha opinião, está intrinsecamente ligada. Ela não pode ser separada. Se eu não obedeço ao meu Deus que me criou, me fez, me conhece, eu vou ter que crédito com ele que eu vou ter para pedir alguma coisa e receber. Eu tenho que obedecer, eu tenho que ter o consentimento de Deus de que eu posso receber, que Ele me conhece e eu conheço Ele, nós nos conhecemos, eu sou obediente a Ele, sirvo a Ele, faço um esforço enorme para nos obedecer, para obedecer, e Ele me conhece, Ele sabe que eu faço esforço. Aí Ele me concede.
Porque muitas vezes, Irina, pastor, a gente vê as pessoas falando, eu tô pedindo, mas Deus não me dá. Mas a pessoa, na sabedoria você não falou que ela lhe dá liberalmente, mas a pessoa olha lá e não tá obedecendo. Vou te responder com um outro trecho, né, de Tiago. Agora nós estamos no capítulo 3, versículos 13, vou ler rapidinho. Versículos 13 em diante, que diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento contendencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí é perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tiago está dizendo assim, olha, o seguinte, Tiago é uma epístola prática. Né? Sim, Então o Tiago ele está falando assim, como é que você vai agir, por exemplo, da porta da igreja para fora, né? Enquanto as outras epístolas estão tratando de assuntos dentro da igreja, Tiago está tratando da vida em geral, né? Então ele diz assim, olha, falei para vocês no capítulo 1 sobre a sabedoria, porém a sabedoria é diferente de conhecimento. Totalmente. Veja bem, temos guerras no mundo, temos crises econômicas, eu creio que a maioria dos homens estudam para isso. Né? Estudam para ser diplomatas, economistas, cientistas, etc. Se eles tivessem condições, se o conhecimento de livros, e nós estamos lidando com uma geração de crentes que tem substituído muito o que a Bíblia diz por muitas literaturas. Eu falo para os meus alunos quando chega aluno novo, pregações, né? Cuidado com a fonte que você ouve, né? Professor, me indica aí um material de estudo muito bom, mas primeiro, Bíblia. Por quê? Porque através dela você vai saber filtrar o que presta e o que não presta. E se conhecimento resolvesse o problema do mundo, nós não teríamos fome, guerra, política estava ok. Porque natureza o que a NASA quer? O que a ONU quer? O que todo mundo quer? Né? Resolver o problema. Mas, que o Tiago diz, tem alguém sábio e entendido? Então ele está falando de entendimento mesmo, ele está falando de intelecto. Você vai mostrar pela mansidão das suas obras. Não tem como ser crente pela metade. A obra do Senhor, ela é completa por dentro e por fora, porque mansidão é uma parte do fruto do Espírito. Não tem e a como. fé? Porque para pedir sabedoria, eu tenho fé. Eu tenho 3 tipos de fé. Tem a fé comum, por exemplo, essa caneca é azul. Se você acredita, acredito. Tô vendo? Né? Eu tenho a fé que até os demônios têm, que existe Deus, que Deus existe, Jesus. Agora eu tenho a fé salvífica. Que eu creio na minha salvação. A fé que eu sou pecadora. Sim. E que Jesus morreu por mim. Eu nunca vi Jesus, o homem da cruz do meio, eu nunca vi. E tem aquele dom da fé, né, vô? Eu tô falando besteira. O dom da fé é tipo assim, eu creio que, por exemplo, tá chovendo ali. Eu creio que na hora que eu preciso sair no seco, e na hora que eu sair na porta ali da igreja, vai parar de chover. Vai parar de chover. É um dom da fé. Então o Tiago tá falando assim, você precisa pedir com fé. Quem é que vai te dar essa fé? O Espírito Santo. Sim. Agora, a sua sabedoria vai ser externada através da mansidão. Quem é que vai te dar essa mansidão? O Espírito Santo. Então, não tem divisão, não tem separação. Não tem como. Não tem separação. É uma construção. Tudo na Bíblia, tudo no espiritual se completa com a outra parte. Estamos ouvindo o chamado à sabedoria ou ignorando as suas instruções? O que significa isso para as nossas escolhas diárias? Estamos ouvindo? Aqui, como a gente está falando desse chamado de sabedoria, é de Deus, claro. Ou nós estamos ignorando? Eu falo o mundo, eu falo a igreja. E aí, pastor? Eu acho o seguinte, que a mídia, de modo geral, toda a mídia, ela lança milhares e milhares de informação todo dia na cabeça das pessoas. Sim. E existe um lixo intelectual na cabeça de muita gente. Um lixo quase insuportável, viu? Verdade. Na cabeça de muita gente. Esse lixo, ele atrapalha a vida espiritual do crente. Se o crente acumular esse lixo, ele não tem lugar para outra coisa. Fica ocupado, estou ocupado aqui. Não tem... um bombardeio, né? É um bombardeio, eu penso só isso, eu vi isso aqui, eu estou pensando nisso e tal. Então, o crente precisa se resguardar desse lixo espiritual. Jogar ele fora, o que ele tem, que conseguir jogar fora, ele joga fora,
e começar a deixar a cabeça dele mais tranquila, mais vazia, mas com menos ocupação para as coisas de Deus entrar nele, ele ficar meditando as coisas de Deus, entendeu? E buscar sabedoria através dessa ocasião, dessa oportunidade de julgar o lixo fora e buscar as coisas de Deus para jogar dentro da gente. Porque a mente e o coração são duas coisas que trabalham interligadas. Se o meu coração tiver coisa cheia de lixo, quando eu abrir a boca vai sair só lixo. E se ela tiver sabedoria de Deus, quando eu abrir a boca vai sair sabedoria de Deus. E onde eu busco essa sabedoria, pastor? Para o pessoal de casa. Onde eu busco essa sabedoria de Deus? Se eles perguntassem, pastor? Primeiro na palavra. A palavra de Deus é a fonte de toda a sabedoria. Sabedoria de Deus. Depois na oração que completa, o Espírito Santo trabalha no que nós conhecemos da palavra e constrói muita coisa boa na nossa vida. Dá sentido. Dá sentido. Então, a palavra está na nossa mão, junto de nós, no nosso coração, segundo a Bíblia. Essa palavra, né? Essa palavra. Então, eu estudo a palavra de Deus, medito nela e vou para a oração. O Espírito Santo vai colocando tudo aquilo no lugar que eu entendi da palavra, vai colocando, ele vai firmando, vai fixando. Porque se não fixar, ela perde, ela voa, ela vai embora. Então o Espírito Santo fixa. E quando ele fixa, eu adquiro a sabedoria de Deus. Eu gostaria de completar a fala do meu avô com duas coisas. A primeira é que essa fala dele, que ele acabou de falar agora, foi uma palestra, com certeza ele não lembra, que eu recebi dele na cozinha da casa dele. Cravou no meu coração como uma espada, uma flecha afiada. E hoje, claro que os planos de Deus na nossa vida, eles não são frustrados. Hoje, se eu trilhei o caminho que eu trilhei na minha vida, foi por causa dessa palavra. Olha, isso eu nem lembrava. Então, a primeira coisa que eu quero completar é que a geração que viu Josué morrer, esqueceu-se dos conselhos e se levantou uma geração que não conheceu ao Senhor. Os mais novos precisam ouvir os mais velhos. Também é uma fonte de sabedoria. E a segunda coisa que pra gente fechar, Carol, nós temos buscado muito conhecimento, mas nós não estamos colocando em prática. Então, que tal parar e, pelo menos, ao invés de procurar mais conteúdo, colocar em prática aquilo que nós já sabemos? Já colocar. Porque senão a gente vai ser Hoje levado. Nós ouvimos aqui tanta coisa. Se cada um que está ouvindo isso aqui colocar em prática... Começar a praticar mesmo, né? Não vou lá fazer um curso com coach, nada contra. Coloque em prática uma palavra que você ouve por dia. Coloque em prática na sua vida que você vai se tornar uma pessoa cada vez mais sábia. Isso é muito bom. Aqui, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus abençoe todos vocês, né? Busquem ao Senhor, né? Tenham intimidade com o Senhor e a sabedoria dele vai vir. Deus os abençoe e até a próxima edição.